Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio 1, 2, 3, 4, 5-0 no São Luís. Eu sei, você tá aqui dizendo assim, JB, mas pô, pelo amor de Deus, é Campeonato Gaúcho. É claro que é Campeonato Gaúcho, é claro que a gente ainda tem que usar aquele cupom de desconto. Um jogo contra o São Luís, investimento bem menor, na arena do Grêmio e tudo mais, começo de temporada, tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas se eu ficar colocando vírgulas aqui na avaliação, você vai dizer, pô, que coisa chata. Então entenda mentalmente que tem todos os descontos necessários para que as coisas de fato sejam postas no seu lugar, mas o que eu quero propor aqui é tentar entender as principais mudanças que o técnico Luiz Castro está colocando no Grêmio. O jeito de jogar do TT, que de fato vai ser ponta e não meia. O William entrando na vaga de um Cristaldo. Cristaldo, por que ele é protagonista? Eu tenho uma tese. Porque ele jogou mais perto do gol, por ser o São Luís. E ele é segundo atacante, ele não é meia armador. Ele não é meia armador. Mas tem o principal, a coisa mais importante para eu te falar do jogo do Grêmio. Que é o Grêmio jogar sem um primeiro volante, o Guido ainda não chegou, e ter Thiaguinho e Arthur jogando lado a lado. E aí vem a pergunta, não tem um primeiro volante. Será que contra um time mais forte isso vai se repetir? Fica a dúvida. Será que quando vier o Guido, primeiro volante, ele não pode fazer um trio? Empurrar os dois volantes e não ter necessariamente o camisa 10? Mas o Grêmio quer trazer um grande camisa 10. E aí, tendo um primeiro volante do porte do Guido, tendo um grande camisa 10 como a direção está dizendo, qual vai ser o posicionamento que o técnico Luiz Castro vai colocar? Essas são algumas das dúvidas que ainda vão existir no Grêmio. Mas especificamente essa partida trouxe algumas coisas interessantes e novidades pra gente. Bom, eu quero te mostrar aqui, ó, você tá na tela do meu computador, no site da KTO, porque esse vídeo é pra KTO, sempre lembrando que tem o aposte e ganhe R$10 em aposta grátis, se tu for agora no site da KTO, te cadastrar e começar a brincadeira por lá. Mas eu vou mostrar, o famoso mata cobra e mostra o pau. Olha aqui, ó, minhas apostas, tem algumas no jogo do Inter, que a gente vai fazendo, teve a aposta que eu fiz, tá? Que era resultado final Grêmio com o William para marcar, essa aposta foi nula, porque o William não foi titular, então anulou a aposta, eles me devolveram os R$10 que eu coloquei aqui, só que aqui tá o molho. Eu botei 10 e ganhei R$52 com 50 em... Grêmio está vencendo no intervalo e no final do jogo, o Grêmio vai vencer sem sofrer gols e o Carlos Vinícius vai marcar. Esta aposta foi feita pro JB, eu tô mostrando aqui o meu boletim, ó. Eu tava com 130 no começo da semana, eu já tô com 251, velho. A coisa tá ficando boa aqui pro JB. Então, cara, às vezes não é sempre assim, eu mostro aqui no canal. Eu mostro que de vez em quando a coisa tá feia, tá? Então assim, se tu quiser pra brincar, pra se divertir, sabendo que é entretenimento, que tu não vai ficar rico da noite pro dia, na descrição, no primeiro comentário, o site da KTO pra tu começar a brincadeira por lá, beleza? Gente, vamos lá, o melhor em campo foi o Carlos Vinícius, fez 2 gols, na súmula poderia ter feito um terceiro porque participa desse terceiro, vai ter ali uma discussão, mas centroavante ante. Centroavante de outra turma. E eu não vou aqui dizer que foi por conta do jogo contra o São Luís que eu cheguei a essa conclusão. Qualquer pessoa de bom senso que vê o Carlos Vinícius jogando no Grêmio, um centroavante de 30 anos, com o porte físico dele, com a qualidade para fazer gol dele. Ele sabe fazer gol, tá? Ele sabe fazer gol. Era cara para estar liderando um bom time na Europa. Talvez não no nível assim, Real Madrid, Barcelona, mas nos times que ele passou. Galatasaray, Benfica, Tottenham. O Tottenham é um pouco grande, né? Mas assim, você entendeu, ele podia estar na Europa, mas o Grêmio conseguiu, numa grande oportunidade, trazer um grande centroavante e é um cara de outra turma. E a prova de que, JB, tu tá vendo um jogo de gauchão? Não, ele só voltou a fazer o que a gente viu ele fazer em Campeonato Brasileiro por afora. Porque se tu olhar, o Cristaldo fez uma grande partida. Eu não vi nenhum gremista dizendo, finalmente, Cristaldo é um grande jogador e tal. Não, todo mundo disse, é que o Cristaldo faz isso em jogos menores do Campeonato Gaúcho. Ele precisa sustentar esta qualidade de jogo contra times maiores. O Cristaldo foi também um dos melhores em campo. Se a gente olhar a situação, ele participa do primeiro gol, que é um gol contra, mas não tenho exatamente o que fazer. Ele vai passar uma bola, o zagueiro bate nela e encobre o goleiro. Golaço, muito bom. Depois ele faz o cruzamento por um dos gols do Carlos Vinícius e aí no segundo, numa tabela com o enamorado, ele pisa em cima da bola, bate por sobre o goleiro e faz um golaço para o Grêmio. Mas assim,
Qualquer pessoa sabe que ele não mantém isso no Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma tese para isso. E ela é importante e talvez o próprio o Luis Castro possa ver. Ele faz isso contra times menores porque ele consegue jogar mais perto do gol. O Cristaldo não é meia. O Cristaldo não é meia atacante. O Cristaldo é segundo atacante. O Cristaldo é segundo atacante. Ele joga atrás do centroavante. Mas jogar atrás do centroavante é bem diferente. Ele tem que jogar de frente pro gol. Um meia, camisa 10 clássico, ele joga de costas pro gol, ou no mínimo de lado, porque ele vai receber a bola dos volantes. Ele tem que voltar para buscar essa bola. E ele não é esse jogador. Ele não é o pensador. Ele é o cara ou do passe final ou da finalização. Ou ele é o cara que dá assistência, ou ele é o cara que faz o gol. Ele é o segundo atacante do Grêmio, que vai jogar atrás do centroavante. E quando é uma equipe menor, além da qualidade do adversário reduzir, ele está mais próximo de jogar dessa situação. Por isso, para mim, faz toda a diferença esta situação. Mas vamos lá. O jogo trouxe outras informações. Logo depois, no começo do segundo tempo, o Cristaldo sai entre o William. E aí o William entra na vaga do Cristaldo, centralizado. Pode cair. O próprio Cristaldo ficou trocando de posições com o TT. Isso é absolutamente normal. Se tu olhar o primeiro jogo do William contra Avenida, ele caía pelos dois lados, mas ele entrou como cara centralizado. O William de novo entra como cara centralizado. E ao entrar como jogador centralizado, ele mostra o seguinte: tá aqui o recado do Luis Castro. Ele não vê o William como um jogador de... Ele não vê o William como um jogador de ponta, como historicamente a sua carreira foi feita. Ele é jogando pelo meio. E ali tem uma situação, já trouxe aqui no canal, falei nos Setoristas, projeto que eu tô com o Bruno e com o Jeremias, todo dia às 6 da tarde tem uma live no canal do JB chamada Setoristas. Nessa live eu disse, olha, a informação que se tem faz 10 anos, mais até, 2014, com o José Mourinho, na volta do Mourinho pro Chelsea, ele jogou centralizado porque tinha o Hazard na ponta esquerda, que era dele. Do outro lado, o Ramires, no ataque, o Diego Costa. E aí entra o William centralizado, e ele vai no Grêmio ser centralizado porque os pontas têm que correr muito mais do que o William corre com o técnico Luis Castro. Mais uma informação que a gente recebeu. A outra informação... E foram os donos do jogo. Se a gente olhar ali a partida, o Arthur jogando ao lado do Thiaguinho, os dois volantes em linha saindo pro jogo, sem o primeiro volante. Cara, pra mim tem um recado claro aqui. Ele tá tentando colocar esses dois jogadores e formar uma nova dupla de volantes do Grêmio e acho que tá se formando. Aqui vem um ponto importante, não tinha camisa 5. Será que ele vai manter, será que ele vai sustentar isso ao longo das outras partidas, de um Grenal, de uma estreia de Campeonato Brasileiro? A resposta que eu tenho para te dar é não sei. Mas que tá funcionando, o que tá dando certo desse jeito de jogar? Bom, será que daqui um pouco, quando o Guido chegar, não coloca um primeiro volante, empurra os dois mais para frente, joga sem meio campista? Isso pode acabar acontecendo. O Thiaguinho tá mostrando pra gente, cara, o Thiaguinho é mais parecido com o Arthur do que o Maicon era. O Thiaguinho é mais parecido com o Arthur do que era o Maicon, na minha visão. O Grêmio está conseguindo ter dois Arthurs em campo. E isto, se eles conseguirem se completar, pode ser positivo. Mas algumas coisas estão sendo respondidas. Outras, a gente ainda está na dúvida. Uma das respostas foi sobre o TT. Ele estreou muito bem na ponta direita, foi um cara eficiente, participando ativamente, inclusive, de um dos gols, fazendo cruzamento pro cara dos Vinícius e tudo mais. Longe do seu melhor, é óbvio, longe do seu melhor, ainda vai evoluir, porque ele tem muito mais bola para entregar do que entregou, mas ele é um cara que, assim, ele pode, inclusive, ajudar na criação dessas jogadas. Quando o Grêmio tiver daqui um pouco um trio de volantes, pode ser o TT esse cara, a sair da ponta direita e vir pro meio, para tabelar, ou para jogar, ou para fazer a jogada para o atacante finalizar. O TT pode ser esse cara. E ele pode ser uma espécie de meio atacante pelo lado, mas com a velocidade que ele tem. É um cara que pode ser um fiador do jeito de jogar do Luis Castro. Que agora, mais uma vez, a gente entendeu que o Thiaguinho tá no time, a gente entendeu que o William é centralizado e o TT na ponta. O TT vai jogar na ponta direita, provavelmente o enamorado na ponta esquerda. Então a gente está começando a entender o que cada um dos jogadores vai ser colocado com o técnico Luis Castro. É por isso que eu disse, a gente começa a ter algumas das respostas sendo respondidas, para algumas das perguntas sendo respondidas para a imprensa e torcida. Resta saber como é que vai ficar quando vier o grande camisa 5
e talvez o grande camisa 10 que a direção tá prometendo contratar. Tá bom? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.